Eu tava passando esse dia pra trás num lugar e eu escutando, né, umas pessoas conversando. Não sou fofoqueira, tá? Eu estava passando e eu ouvi. Aí eu tava escutando a pessoa falando. Ah, mas fulano de tal fez isso. Ai, mas fulano de tal fez aquilo. Como ela conseguiu? E assim, é uma pessoa próxima da fulano de tal. Vocês estão entendendo? Pois é. A fulano de tal era amiga dessa fulano de tal. E eu fiquei assim, gente, como assim? Como que o ser humano às vezes tá ali com uma pessoa conversando, a pessoa contando as suas intimidades pra ela, né? E daí a pessoa sai falando, né? Às vezes até aquilo que você contou pra ela. Acontece, gente. Assim, nem todo mundo tem o mesmo pensamento, nem todo mundo tem a forma de agir igual, né? E assim, tem pessoas que são maldosas de natureza. Tem pessoas que são a língua solta. A gente também, assim, às vezes, por exemplo, quando vai fazer algo, eu era assim. Hoje eu não sou mais, porque eu aprendi a lição. Você, às vezes, tá sonhando muito com algo, sabe? E quer muito algo, aí você quer compartilhar aquele sonho com aquela pessoa, porque, pô, ela é sua amiga, né, ou algum companheiro, sabe? Vou compartilhar com ele, porque para poder sonhar junto, né? Eu acho que é normal, né, a amizade ou companheirismo para isso. Só, gente, repara a moto passando, não, porque essa rua aqui é muito movimentada. Toda hora passa carro, passa moto, enfim. Só, gente, que nem todo mundo sonha conosco, né? Tipo, nem todo mundo sonha com a gente, torce por nós, essa é a palavra. Nem todo mundo que tá ali com você do seu lado tá torcendo por você. É uma realidade dura, é uma realidade que machuca, mas é a realidade, tá? Eu aprendi isso a duras penas. Por quê? Eu sempre fui aquela pessoa que eu gostava de contar tudo antes mesmo de eu fazer. Ah, eu tô com um plano para fazer tal coisa. Ah, eu já corri lá e já contava. Ah, eu quero fazer isso de tal forma. E aí eu queria compartilhar tudo, né? A gente já sabe que não é o certo, né? Tem coisa que você guarda para você e tem coisa que é só você e Deus. É a melhor opção, né? E assim, às vezes eu via aquela cara de, tipo, é doida? Não sei. Tem aquela situação da pessoa logo te desencorajar. Tá? Às vezes nem fala nada, né? Mas só da forma da pessoa te olhar, você já sabe que aquela pessoa já, nossa, ela não, ou não sonha junto com você, ou então não está feliz por você sonhar, tá? Acontece, tá? Eu passei por umas situações assim que eu aprendi a não contar. Não contar porque é muito doloroso. Às vezes, a própria pessoa que convive com você ou algum familiar, né, seja lá quem for, te desanimar, você falar, você contar e a pessoa ir ali te desencorajar. Eu aprendi a guardar pra mim. Minha mãe falava uma frase que é antiga, né? Quem fala demais dá bom dia cavalo. Vocês conhecem essa? Eu creio que sim. Se você for da minha idade ou um pouquinho mais velha, com certeza você vai conhecer. Claro que a juventude hoje não conhece essas, vamos dizer assim, gírias antigas, né? A forma de falar era muito diferente, né? E até porque eu fui criada na roça, então assim, a forma de falar na roça é diferente, né? Hoje não mais, eu creio. Então, a minha mãe falava sempre assim: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Aprende a guardar para você os teus pensamentos, os teus sonhos, tá? Guarde para você os seus planos, os planos que você tem para você e Deus, porque Deus, se for da vontade dele, ele sempre vai te apoiar.
E ele sempre vai te levar a realizar o seu desejo, o seu sonho, se for segundo a vontade dele. Claro, se não for, né, que ele impeça, né? Eu sempre falo, se eu impeço, se não for da tua vontade. Então, que ele impeça os seus também, tá? Não só os meus, não. E assim, gente, quando a gente conta para os outros, também tem aquela questão de a pessoa logo criar aquela expectativa. Tipo, tem os que torcem contra, mas tem aqueles que muitas das vezes sonham com você e aí ela cria aquela expectativa em cima dos seus sonhos. Por quê? Porque você contou, você compartilhou com ela, então ela vai querer, né? Ah, quando fulano de tal vai conseguir, e aí você não consegue. Eu tô falando com base, tá, gente? Minha, tipo assim, aconteceu uma situação comigo que eu criei muita expectativa e que eu contei que a pessoa criou expectativa, outras torceram para que não desse certo, e acabou que eu não consegui naquele momento e eu fiquei muito frustrada. Por quê? Porque por eu não ter conseguido, né? Eu tinha criado muita expectativa e as pessoas também tinham criado expectativas, né? E, e aquilo me fez muito mal, fiquei muito chateada comigo mesmo por eu não ter conseguido, né? Porque eu me cobrei muito por não ter conseguido, mas era um momento que eu não estava bem, né? Minha mente não estava legal, né? Eu tenho um menino autista, então assim, é muito difícil, né? Tem momentos que a gente tá bem, que a gente tá ótimo, e tem momento que a gente tá xoxa, capenga, assim, quase, né? Pedindo Deus socorro, né? E é assim, a vida que a gente leva, que a gente segue, que a gente vai vivendo é assim, né? Eu acho que é um desafio constante. E esse momento era um momento que eu não estava muito legal. Eu tava com a minha mente muito ruim. E eu não estava preparada para aquilo, né? E embora eu tenha conseguido fazer até a fase final, contar minha carteira, queria tirar minha carteira, eu comecei a tirar, fiz as aulas, fiz as provas, passei na prova teórica, que foi muito fácil, embora minha cabeça estava. O acho que é psicológico, psicotécnico. O psicotécnico eu reprovei uma vez, pra vocês verem que minha cabeça tá muito legal. Mas depois eu fiz e passei de novo. Mas aí, gente, chegou a hora da aula de rua, né? E assim, como eu não tava dormindo, eu não tava com minha cabeça tava muito cansada. Então assim, eu treinava, porém aquilo não entrava na minha mente. Eu tive muita dificuldade, até hoje eu tenho, tá? Pra dirigir na rua, eu tinha muito medo também. Então assim, eu ficava apavorada. Então aquilo criou uma ansiedade muito grande em mim e eu, na verdade, eu não reprovei, eu deixei de lado, porque eu não tava bem. Acho que talvez tenha sido um erro que eu cometi, eu deveria ter continuado, né? Mas na época eu realmente não tava bem para poder continuar e deixei de lado. E isso tinha gerado expectativa nos outros e tal, né? Em mim também, por eu ter contado, né? Eu fiquei me sentindo mal depois por eu não ter conseguido. Por quê? Porque eu contei pra um monte de gente que eu ia tirar carteira, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo, e eu vi tanta coisa e tal e tal. E quando não aconteceu, eu fiquei muito frustrada. E daí eu aprendi que nós temos que guardar pra gente. Se você quer alguma coisa, hoje eu faço isso. Se eu quero fazer alguma coisa antes de contar, eu procuro a realizar, sabe? Eu não saio contando, né? Eu não saio dando bom dia a cavalo, né? Que nem minha mãe falava, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Pois é, não, hoje eu não faço mais isso, eu guardo pra mim e pra Deus, sabe? Eu oro ao Senhor, peço Ele que me dê sabedoria e cale minha boca. Eu falo assim, eu calo minha boca porque eu falo demais. E Deus sabe como eu sou linguaruda, gente. Não falo da vida dos outros, tá? É da minha, tipo, acontece alguma coisa, eu já quero logo contar, né? Aí eu sempre oro assim, eu pra, ó, fecha minha boca, pai. Tem dado certo, tá? E assim, depois que eu parei de fazer isso, de
contar as coisas, gente, realmente as coisas começaram a dar certo. Claro que tem os postos, tipo assim, tem vezes que as coisas não vão dar certo, porque não dá pra dar mesmo, né? Mas eu consegui realizar algumas coisas que eu tava querendo muito, né? Teve uma coisa que eu fiz, né, que eu queria muito, é algo, tipo, pra mim, muito grande. E eu já tava com esse sonho há 3 anos que eu tava planejando para poder fazer isso. Só que, assim, eu não contava abertamente, sabe? A moto passando. Eu sempre jogava, tipo assim, eu quero fazer tal coisa. Aí eu sempre ouvia assim, nossa, mas é muito difícil. Nossa, mas é muito caro. Ah, você vai conseguir, tá. Tipo assim, sempre aquela palavra de desencorajamento. Nossa, então tá bom, mas aí eu falei, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, porque eu sei que eu sou capaz. E eu fui planejando durante... Meu filho hoje tá com 7 anos. Quando eu comecei a planejar isso, ele tava com 2. Vai fazer 7 anos. Então tem bastante tempo. Eu, tipo, fui, né? Eu fui plantando aos pouquinhos pra poder realizar. Gente, porque pobre é assim, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem, né, tem que ser persistente. Eu fui persistente, tá? Eu consegui. E quando eu consegui realizar isso, né, eu não contei pra ninguém que eu ia fazer. Eu só contei 1 dia, 2 dias antes. Porque eu precisava contar. Porque se desse pra eu fazer sem contar pra ninguém e só a pessoa ficar sabendo só depois que tava feito, eu teria feito. Mas, né, nesse caso não dava, eu precisava contar. E eu contei com 2 dias antes, eu acho, era 2. Eu sei que todo mundo ficou muito chateado comigo. Teve gente que ficou sem falar comigo, tá? Teve gente que ficou sem falar comigo, ficou com raiva de mim mesmo, porque eu não contei. Eu tinha necessidade de contar algo que era o meu sonho, algo que era meu. Eu não tinha necessidade, eu não precisava contar. E a pessoa tinha necessidade de saber aquilo que eu fiz? Não tinha. Não tinha nem motivo pra pessoa ficar com raiva. Depois eu falei, ficou com raiva, por quê? Né? Enfim, mas eu fui lá, eu realizei, eu consegui. E você sabe qual é a melhor coisa de tudo isso? Que eu não fiquei ansiosa pra poder provar nada pra ninguém. Eu não fiquei com pressa pra realizar rápido. Eu não fiquei frustrada porque poderia dar errado, sabe? Eu criei essa proteção. Não, eu não vou contar, eu vou guardar pra mim, porque eu quero realizar isso, mas eu não quero criar expectativa em ninguém. E eu não quero que as pessoas criem expectativa em mim ou também que a pessoa fique ali, desejando que não dê certo. Porque tem isso também, né, gente? Tem quem diga que é superstição, que tal, mas é muito ruim, né, você contar algo pra alguém e a pessoa ficar ali de cara, você vê que a pessoa não gostou, que a pessoa não quer que você consiga. Então, pra mim foi ótimo fazer isso, né? Se você é fofoqueira assim como eu, guarde pra você, meu amor, porque assim, é raro ter pessoas que desejem nosso sucesso. Porque o ser humano é assim. Ele quer ver você bem, mas nunca melhor do que ele, né? E assim, às vezes a pessoa que tá dentro de casa com você, convivendo com você, você acha que ela quer seu bem, mas quando você estiver bem mesmo, você vai ver que muitas das vezes ela nem te desejava bem, ela nem queria o seu bem. É triste, mas é real, tá? Porque o coração, só o Senhor conhece o coração de cada um de nós, sabe o que passa nele, né, gente? Então, assim, é bom a gente se preservar de várias formas, preservar nossos sonhos. É tão precioso nossos sonhos,
sabe? Você poder sonhar algo, você poder almejar por algo, isso te impulsiona a você a querer mais, a que você querer caminhar, sabe? Eu lembro que por eu querer muito isso, eu trabalhava num lugar e eu, tipo assim, eu passava muita raiva naquele lugar. Eu falava assim, não, eu não posso sair desse trabalho porque eu preciso realizar esse sonho. E eu fiquei nesse trabalho 3 anos. 3 anos, sim, puta, gente. Mas eu fui e quando não dei mais conta, eu saí. Mas eu já tinha conseguido alcançar meu objetivo, né? Quando eu não dei mais conta. Mas eu realizei meu sonho. Um deles, realizei, na verdade, foi mais de um. Mas tudo isso graças ao nosso Senhor, porque tudo é dele, né? Tudo é dele. Nada é nosso nessa terra e tudo que a gente consegue, tudo que a gente tem, até o ar que nós respiramos, vem do Senhor, né? Porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre e Ele nos ama e Ele nos dá capacidade de sonhar, né? E nos capacita a realizar os nossos sonhos. E eu creio que se você tem um sonho, você também vai realizá-lo. Mas não desanima. Ó, silêncio, não conta. Conta só para Deus seu sonho. Sonha você e Deus. E ora ao Senhor para que Ele te dê direcionamento, para que Ele te dê capacidade, sabe, gente? Porque Ele é o nosso sustento de todos os dias, tá? Então é isso. Que tenhamos capacidade de sonhar, que possamos guardar os nossos sonhos para nós mesmos e para Deus, que possamos realizá-los